destaque nas mídias e tem gerado dúvidas. Pelo que eu tenho lido, é uma medicação para o câncer, né? Só que não está sendo aprovado ainda, né? Foi pouco que eu sei com relação a isso. E o governo até ia começar a liberar, o governo federal. Deve ser pesquisado sim, mas liberado assim, sem estudos, é como um monte de outras drogas que apareceram aí, depois você descobriu um monte de efeito colateral, né? Pois é, essa é justamente a discussão. Libera ou não? A fosfoetalonamina é tida como possibilidade de cura para diversos tipos de câncer, mas não passou por testes em humanos. Por isso, não é considerada um remédio, não tem registro na Anvisa e os seus efeitos nos pacientes são desconhecidos. Aqui em Santa Catarina, não é obrigação do Estado fornecer fosfoetalonamina a pacientes com câncer. Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça, que suspendeu a liminar da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca da capital, que determinava o fornecimento do medicamento. Para ser liberado no mercado, o medicamento deve conter 2 características essenciais: segurança e eficácia, que são essenciais para que a vida dos pacientes não seja colocada em risco. Mas como isso pode ser comprovado? Tá aí. E para esclarecer essas e outras dúvidas sobre o medicamento, nós estamos recebendo aqui a advogada Marisa Nogueira Ferreira e o médico Ricardo Camargo Nogueira, que também já está aqui, e também a Nayana Françosi, né, que também usou a fosfoetalonamina, né? E a gente vai começar com o caso da Nayana, até para ter um exemplo de quem usou esse medicamento, né? E que tipo de que reação que teve. Nayana, explica pra gente, você tinha câncer aonde? Como você descobriu a doença? No colo do útero. Tratei com rádio, químio, passaram 4 meses, teve uma recidiva. E aí eu só tomei a fósforo. E daí você entrou na justiça para poder... Sim, não tem outra forma. E agora como é que você tá? Sumiu o tumor. Eu fiz a cirurgia e não foi encontrado mais nenhuma célula maligna. Agora, doutor Ricardo, né, especialista, uma pessoa que provavelmente podemos explicar um pouco mais esse medicamento. O que é a fosfoetalonamina? A gente explicou um pouco ali no VT, mas especificamente, o que seria? Ele é... Bom, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. É muito importante a gente estar aqui porque esse movimento em defesa do avanço nas pesquisas da inclusão de pacientes com câncer no uso da fosfoetalonamina é precursor de algumas discussões e, obviamente, a principal delas aqui é o benefício dos pacientes. Então, a gente faz essa discussão com toda a cautela possível, porque esse produto químico, a fosfoetanolamina, ela não pode ser visto nem com um entusiasmo cegante, né, para que a gente não deva ultrapassar aqueles preceitos, né, para que ele vire realmente um medicamento e possa beneficiar grande parte da população que é acometida por câncer, que é um dos grandes problemas de saúde pública do nosso país. Por conta disso, o meu envolvimento de vários atores da área da saúde nesse quesito, né? A fosfoetanolamina é um produto químico que está sendo estudado, tem resultados surpreendentes em relação à luta contra o câncer, e é por conta disso que esse movimento todo foi criado, para que esse produto químico ele possa se tornar realmente um medicamento, ser prescrito e ser mais uma força na luta contra o câncer, que, como eu disse, é um dos principais problemas de saúde pública do nosso país. Ele está sendo estudado, está sendo demonstrado que ele vem na contramão de outros medicamentos já desenvolvidos, pois ele é uma substância bioidêntica, ele trabalha contra o câncer como algo que já tem, falando simplesmente, já tem no nosso corpo, e por isso um potencial de toxicidade muito menor do que os outros medicamentos quimioterápicos. É isso que as pesquisas recentes estão mostrando, e por isso a empolgação, né, dos profissionais de saúde na defesa do avanço das pesquisas desse medicamento. E é isso que a gente está... Para a gente entrar um pouco mais nesse assunto, vocês estão fazendo uma campanha, exatamente, isso? Essa é que vai para as ruas amanhã em Florianópolis, seria isso? Isso, em frente ao Ticem, às 2 horas. A partir das 2 horas, e depois estendendo ali na frente também do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O intuito é colher assinaturas. Colher assinaturas, esclarecer as pessoas, né, um pouco mais sobre a fosfoetanolamina, e também pedir ali, diante da Justiça, né,
Um aval, eles agora estão até dando suspensão para as liminares que já haviam sido deferidas, né? Isso pode ter uma repercussão catastrófica daqui para frente, né? Principalmente para quem atua no meio jurídico. Então, é uma manifestação nesse sentido, pedindo apoio popular nesse sentido também. Agora, eu queria chamar o público que está em casa para participar com a gente. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre esse assunto, o nosso WhatsApp já aparece na sua tela, é 48-9187-7334. A gente pode receber as perguntas aqui, o telefone já está aqui, o doutor Ricardo, a doutora Marisa, e também a Nayana pode também esclarecer algumas dúvidas com você. A gente está falando justamente sobre o efeito que esse medicamento ele acaba causando, né? A gente tem um exemplo da Nayana que o que muita gente procura hoje em dia, o mundo inteiro está atrás da cura do câncer, porque hoje é a doença que mais mata, se eu não me engano, se eu não estou falando uma besteira aqui, né, com relação a estatísticas. E por que, clinicamente, esse medicamento não foi ainda autorizado pela Anvisa, né, sendo que as pesquisas já vêm já faz 20 anos que isso vem acontecendo, desde a década de 80. O que falta, doutor? Olha, o Brasil ele segue protocolos internacionais de desenvolvimento de medicamentos e esses protocolos eles impõem algumas fases na pesquisa de determinadas substâncias para que essas substâncias elas virem um medicamento para ser vendido na farmácia, para ser distribuído nas unidades de saúde ou para serem usados em nível hospitalar. A fosfoetanolamina está entre essas fases de desenvolvimento e a militância do movimento em torno desse futuro medicamento é que essas fases elas sejam abreviadas, obviamente mantendo toda a segurança. Para que a população tenha uma ideia, hoje o Brasil ele conseguiu desenvolver um único medicamento que está sendo comercializado, que é o medicamento Eleva de Cristália, pouco usado inclusive, né? Então pra não gente seria ver... o que a Nayana não tem nada nem para o câncer. Então, para se ter uma ideia da dificuldade que que os estudos eles consigam da fase inicial virar um medicamento, né? A cada 1000 que se estudam, um vira um medicamento. Então nós estamos militando para que esse medicamento que tem características especiais, ele não pode ser visto como, essa substância não pode ser vista como um estudo para desenvolver um remédio para dor, um medicamento antibiótico, um medicamento que seja para um problema de saúde mais simples. Ele é para um dos principais problemas de saúde pública do Brasil e do mundo, e que pode revolucionar o tratamento do câncer no mundo inteiro, inclusive. Ele trabalha no organismo da pessoa que tem o câncer, agindo diretamente só nas células do câncer, desprovindo ela de características que fazem com que elas possam se proliferar. O câncer é uma proliferação exagerada de um tecido humano, e o objetivo do medicamento é acabar com essa característica, e fazer com que tenha características, no caso a massa tumoral, que possa ser operada, ou que mesmo no uso do medicamento a pessoa possa se curar. O movimento todo em torno da abreviação dessas fases da pesquisa recomenda, obviamente, que os pacientes que tenham câncer não deixem de fazer o seu segmento, fazer o seu tratamento que o médico oncologista recomenda, mas que possa ser utilizado esse tratamento, esse experimento como algo benéfico. Todo o movimento, né, doutora, que a gente tem sido entusiasta é para que as pessoas que tenham câncer, que tenham interesse, que possam entrar nos protocolos de pesquisa e, por um lado, serem beneficiadas com o medicamento, mas também que essa participação beneficie a toda a população no desenvolvimento da nova droga. Então a gente está se movendo nesse sentido, para que a gente possa ter benefício daqueles que hoje têm uma doença oncológica, uma neoplasia, um câncer, e para as pessoas que infelizmente ao longo do tempo vão acabar se desenvolvendo com a doença. Agora eu queria justamente perguntar para a Nayana, né, se ela realmente fez o que o doutor está falando, né? Além de usar a fosfoetanolamina, você continuou com o seu tratamento? Sim, só que aí como era recidiva, o passo agora seria cirurgia, não mais químio nem rádio, porque eu já tinha feito. E aí quando eu fiquei sabendo, eu comecei a tomar fósforo. Foi o que eu fiz. Saiu a minha biópsia, eu comecei a tomar. Até o dia da cirurgia não tinha mais célula nenhuma. Pode ser que a recidiva fosse pequena, mas eu acredito que fez efeito. E eu sei, a doutora Marisa que todo paciente tem o direito de querer tomar um medicamento que está em teste.
E assim, agora, como assim, eu tenho muita gente perguntando aqui através do nosso WhatsApp, você também pode participar, tá aí na sua tela o número do nosso WhatsApp. Ela tá perguntando como conseguir esse medicamento, né? Como conseguir esse remédio. Hoje em dia, só através da justiça? Hoje em dia porque anteriormente até eles chegavam lá na porta da USP e conseguiam pegar, né? É verdade. Hoje só através de uma liminar, através da justiça. Tem que ingressar com uma ação. Foi assim que você conseguiu? Foi. Você entrou com uma ação e... Foi. Agora tem muita gente participando aqui. Olha só, doutor, tem uma pergunta para o senhor. A fosfoetalonamina, seus efeitos podem ser o efeito placebo, seria isso? Pode ter o efeito placebo, é isso? Qualquer medicamento, qualquer substância pode desenvolver o efeito placebo. Os objetivos... O que seria o efeito placebo, só para o telespectador saber? O efeito placebo é uma sensação ou objetivamente melhora de alguma patologia, mesmo com o uso de uma substância que não tenha efeito sobre aquela patologia. Então, e isso não precisa ser necessariamente uma substância, às vezes atos ou algum ritual em torno de alguma patologia pode ter um efeito benéfico sobre o paciente ou sobre a doença. E as pesquisas, o objetivo é exatamente isso. Tentar comparar se o medicamento, se aquela substância, ela tem um efeito mais eficaz e menos inseguro do que o efeito placebo de qualquer outro medicamento, né? Ou de qualquer outro ato praticado sobre o paciente, né? Então, o que a gente está procurando acelerar é que essas pesquisas elas possam revelar para a gente aquilo que tem todo mundo dito, que profissionais de saúde têm testemunhado, que pacientes têm testemunhado, que são os resultados promissores e positivos do uso da fosfoetanolamina. A gente não pode ser responsável de dizer que a gente pode usar agora, que a gente tem que usar, porque com certeza é a solução ideal, sem ter as pesquisas. Só que a gente tem que também reconhecer o benefício que muitas pessoas, milhares de pessoas têm tido com o uso da fosfoetanolamina. Então a gente não pode pegar a fosfoetanolamina e colocar no mesmo rol de outras substâncias que estão sendo estudadas. Ela tem apresentado resultados muito positivos, por isso que a gente tem que, nos diversos espaços, tanto da luta social, quanto da luta política, quanto da luta dentro da área da saúde, fazer com que haja uma aceleração das pesquisas para que a gente possa ter resultados conclusivos e ter esse medicamento para tratar os pacientes com câncer. Certo, muita gente está mandando, gente, não adianta mandar mensagem de voz a gente não consegue, só realmente digitando, fazendo a pergunta. E mais uma pergunta aqui, manda por favor o nome também, aonde você mora, que fica bacana para a gente identificar. A fosfo não apresenta toxicidade, por que não é liberada já? Exatamente por isso. Eu não estou aqui de forma nenhuma defendendo a lentidão em torno disso, mas as pesquisas elas têm o seu tempo, o que a gente quer fazer é acelerar as pesquisas, né? Existe pesquisa em torno da toxicidade da fosfoetanolamina, como ela é uma substância bioidêntica, ela tem uma baixíssima toxicidade, isso já foi comprovado através de algumas pesquisas, só que a Anvisa ela tem se mostrado resistente porque ela não quer criar privilégios, vamos dizer assim. Mas a gente está pressionando para que, como disse, as pesquisas elas sejam aceleradas para que a gente possa ter esse medicamento já beneficiando os pacientes. Agora, doutora Marisa, uma pergunta aqui, já que estão falando desse assunto, né, ela tem o exame da biópsia dela, né, direto, e às vezes ela consegue através do SUS, ela está dizendo que demora um pouco, né, é um exame muito caro e não tem condições. Por que ela demora muito para fazer esse tipo de exame e como é que ela faz para ela tentar conseguir esse medicamento? Eu não entendi muito bem. Ela já tem o exame, já tem o resultado da biópsia. Daí por que demora? O quê? Porque como é que ela faz, na verdade, eu vou resumir, que ela fez várias perguntas aqui. Tá. Como é que ela faz para conseguir? É só através da justiça? Qual é o primeiro procedimento? No caso, está na fase inicial dela, seria? Seria isso, né? Isso. Daí se ela teria esse direito já, né? Então, eu entendo assim que todos, a partir do momento que constatou que tem a doença, tem o direito de ingressar. Agora, é claro que alguns juízes têm entendido que a pessoa tem que estar na fase terminal para receber essa substância. Eles querem que, eu tenho percebido assim, que muitas deles pedem o acompanhamento que foi feito de químio, rádio, para depois ver se realmente não está respondendo ao tratamento convencional e daí ele ver se vai deferir o uso da fosfo ou não.
Tá? Só que, partindo do princípio, daí no caso dela a gente teria que entrar com uma tese diferenciada, porque partindo do princípio que o sistema imunológico da pessoa tem que estar preservado para que a fosfetanolamina haja com uma maior eficiência, que acho que foi o teu caso, você estava bastante preservada. Então, assim, o resultado, a gente observa que o resultado da substância é muito maior em pessoas que estão com sistema imunológico bom do que os que estão em fase terminal, que às vezes já teve o seu sistema imunológico detonado daqui eu estou falando meu parco conhecimento, não é conhecimento médico, mas daquilo que a gente lê, né, até para poder estar fazendo a tese. Então, assim, essas pessoas, elas respondem melhor, então a tese dela seria nesse sentido, tá? Como ela está na fase inicial, ela teria uma resposta melhor e, portanto, ela requer o direito de uso da substância. Certo. Seria mais ou menos. Aqui a Karina Francine, pode falar, doutor? Eu queria falar uma coisa a respeito do que essa senhora perguntou. Assim. Quem teve a oportunidade, tanto profissional de saúde como eu tenho a oportunidade no dia a dia no hospital de ver, como familiares ou mesmo pacientes, sabem o quanto que ter câncer é uma situação extremamente delicada e muito difícil. Quem tem o câncer, ou os familiares da pessoa que tem o câncer, vivem uma situação que é a iminência do término da vida, né? E o desespero. E isso faz com que as pessoas, às vezes, recorram a tratamentos que muitas vezes não têm a mínima noção, ou que sejam mentiras, na verdade, né? Isso é diferente da fosfetanolamina. Então, todo paciente que tiver câncer, a gente sempre sugere que faça o diálogo aberto com o seu oncologista. Não dá para ficar dividindo o tratamento que acompanha com o oncologista daquele que a família, ou que o próprio paciente acha que é o melhor. Tem que dialogar, tem que passar a sua angústia, tem que procurar trazer, inclusive, o oncologista para esse movimento aqui de pressão para que a substância fosfetanolamina seja devidamente estudada e seja aprovada logo com os resultados positivos. Portanto, ela que foi recém-diagnosticada, não deixe de dividir isso com o seu médico, de falar que tem intenção de participar desse movimento, de utilizar, de ser uma paciente na pesquisa e, como eu disse, não deixar de fazer o seu tratamento. Esse movimento ele é solidário a todas as pessoas que são portadoras de câncer, e a gente tem que tratar isso com responsabilidade. Essa substância ela é entusiasmante para quem é profissional de saúde, porque ela, além do aspecto nacionalista de ver um medicamento desse sendo desenvolvido no Brasil, a gente vê um resultado promissor na luta contra o câncer. Então a gente tem que ser muito responsável e tratar com carinho tanto as pessoas que têm o câncer quanto esse possível medicamento que pode ser revolucionário na luta contra o câncer. Nossa, muita gente mandando pergunta aqui, doutor, muita gente interessada. A gente sabe que é um assunto que, né, mobiliza muita gente. É aquilo que o senhor estava falando mesmo, a questão do desespero, das pessoas quererem a cura, de buscarem isso. Mas, rapidamente, tem um custo mesmo entrando na justiça? Existe um custo, daí vai depender se a pessoa conseguir provar que não tem condições de ingressar em juízo, ela pode recorrer à defensoria pública, ao Ministério Público. Também nós temos as escolas, as universidades, as faculdades de Direito, elas mantêm núcleos de prática jurídica, também eu recomendo, são feitos por estagiários, acompanhados por professores, coordenadores, que também podem auxiliar, né? Fora isso, teria o curso, se a pessoa tem condição de pagar as custas na justiça, vão ter as custas, né, na justiça. Embora a ação seria uma ação de menor potencial, o valor, porque a gente tem que entrar, inclusive, até na vara da fazenda também, né? E as custas de honorários, né? O advocatício também, quem procurar um advogado particular vão ter essas custas também. Tá certo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Pena que a gente tem um tempo tão corrido, né? Mas é um assunto muito bacana. Lembrando que amanhã, 2h da tarde, quem quiser saber mais informação, né? Amanhã, 2h da tarde, no Ticem, no Ticem. Centro de uma manifestação, um movimento, inclusive, de solicitação de apoio para que as pessoas se integrem a esse movimento, tenham a camiseta, né? E que a gente possa ter um movimento mais forte
buscando o avanço nas pesquisas. E pelo direito também ao uso compassivo da substância, né, doutor? Tá certo. Obrigada, viu, gente? Obrigada Nós que mesmo. agradecemos. Intervalo aqui no Ver Mais e daqui a pouco tem o quadro Achados e Queridos. E eu divido você, ou seja, duvido você resistir aos nossos visitantes de hoje. É bem rapidinho.